Você se considera feliz, assim, fazendo o que você Pra faz? caramba, velho. Pra caramba. Mas eu já tive as minhas infelicidades vivendo o meu sonho, olha só que Entendi. louco. Entende? Dentro do seu sonho, Dentro sim. do meu sonho. Tô no meu sonho, cara. Tô no rolê, tô aqui, mas eu tive as minhas infelicidades, as minhas crises, as minhas vontades de parar. Tive vontade de sair da oficina de G3 assim que eu entrei. Mauro, obrigado, viu, por topar aqui, participar dessa entrevista, mano. Imagina, mano. E assim, galera tem o sonho de ser rockstar, né? E, cara, você é um cara que vive do seu trabalho, que faz um som legal. Pra mim, você é um rockstar. Você tem uma... Não. Tô longe de ser um rockstar, mas eu entendo do que você tá falando. Porque acho que a ideia do rockstar é mais ou menos isso, né? Tem até uma música do Lulu Santos que fala assim, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas, que meu destino é ser star, né? Aham. Mas tem todo um sonho envolvido, né? Em ter uma banda, Sim, cara. em ser músico, em viver do próprio trampo. Como que é essa parada pra você, assim? Como que aconteceu esse negócio na tua vida, assim? Acho que todo mundo que tem esse sonho rockstar quando é na sua juventude, na sua molecagem, né? É sempre um cara que gostava de banda de rock, gostava de ouvir rock, algumas coisas assim um pouco mais extravagantes. Normalmente é sempre assim. E eu não era diferente, cara. Eu ouvia rock desde moleque, né? Minha mãe não gostava muito, mas enfim, a gente sabe como é que é, né? E obviamente, cara, quando eu já comecei a aprender música na igreja, eu já sonhava com estar num palco, estar cantando, vendo as pessoas cantando também, né, curtindo o som, a minha música, aquela coisa toda. E depois, obviamente, você vai amadurecendo, né? No meu caso, eu acabei indo trabalhar em um estúdio. Eu também tinha muito sonho disso, de gravar um disco ou de estar num ambiente de estúdio, né? O que hoje, assim, até se perdeu, porque hoje a galera tem home studio, por exemplo. Isso aqui é meu home studio, né? Tipo, a galera tem um home studio e a gente fala que tem um estúdio. Então, não é meu estúdio. Eu chamo isso aqui de qualquer outra coisa menos estúdio. Mas, né, porque na visão da galera, aqueles estúdios de grande porte, onde você tem uma mesa de 50 mil canais, sim, e aquela coisa. Então eu queria muito estar dentro desse cenário. Quando eu era moleque, então eu tinha esse sonho de estar, né? Você ficava assistindo filme, sei lá, igual o Rockstar, né? Tem um filme lá. Isso. Então você sonha em estar naquele ambiente de estúdio, estar na estrada e curtindo com a galera, fazendo um som. Então eu tinha essa parada, né? Você tinha esse sonho mesmo? Tinha. O seu sonho? Era meu sonho, cara. E aí o lance do estúdio, quando ele veio, eu tinha, sei lá, velho, devia ter uns 17 anos, sei lá. Quando apareceu a primeira oportunidade de gravar, né? De gravar assim, de participar de algum disco, enfim. Foi quando o cara viu meu trampo e começou a me chamar para fazer back vocals, fazer as coisas. Então, eu comecei primeiro pelo passo aí do estúdio. E fiquei 8 anos, né, trabalhando nisso, por mais que eu tenha tido banda, mas nunca tive essa projeção que seria com a Oficina G3. Quando entrou a Oficina G3 na parada, aí eu... Cara, realizei meu sonho, sim, né? Tipo... Sim. Aí você sentiu isso? Realizei meu sonho? Cara, eu senti muito mais, cara. Eu senti muito mais porque, assim, era muito inocente, né? A gente que tá do lado de fora, a gente é muito inocente. Então, quando eu entrei na Oficina G3, eu tenho que ser sincero, a gente tem que ser sincero. Cara, eu no avião vindo pra São Paulo, era a primeira vez que eu vinha pra São Paulo e tal, eu pensava, mano... Sei lá, velho, eu acho que eu ganhei na loteria, assim, velho. Acho que eu tô feito agora. Tipo, mano, eu vou tocar, vou ainda... Né, obviamente já tinha essa ideia da música como veículo da minha fé, das coisas que eu acredito e tal. Mas olha só que coisa louca, que feliz isso, né? E tal, e aí foi muito engraçado, porque assim, quando você tá do lado de dentro, aí você começa a ver que, mano, todo mundo é muito inocente mesmo. Não que seja ruim, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Entrar no Oficina G3, trabalhar com música, ter esse sonho realizado. Mas ninguém imagina as dificuldades. Por quê? Porque eu tinha cabeça, como eu estava por fora ali, né, como público, como espectador da oficina, então eu achava que, mano, deve ser uma moleza a vida desses caras, né, bicho? Deve ser, tipo, acorda tarde, toca, viaja o mundo inteiro, viaja o Brasil inteiro, né, evangeliza, fala de Deus para as pessoas...
tal, enfim, eu achava em São Tem Paulo. aquela coisa que o pessoal acha que é um hobby, não é um trabalho. Que é um né? hobby, isso, pronto. E aí, cara, eu, obviamente, não, mano, veio muita dificuldade, muita coisa. Você vê que estar na estrada não foi à toa que a banda a gente deu um tempo, porque tava todo mundo cansado da estrada também, né? 30 anos na estrada os caras, eu 10 anos com eles já. Então, eu tenho, obviamente, que pra mim, que o rockstar tá no sentido de, cara, eu consegui realizar o sonho de viver disso. De viver do que você gosta. Viver do que eu gosto. Então isso pode ser um rockstar, mas não no sentido de ser a estrela, aquela coisa toda. Não, sim, né? sim. Existe essa parada mesmo de... Porque assim, a galera confunde essa coisa de trabalhar com o que gosta, né? Sim. Porque parece que trabalhar com o que gosta não vai ter dificuldade nunca, né? Exato. E mesmo dentro do que você gosta, tem momentos que são difíceis e até momentos que são chatos, né? Isso. Por exemplo, às vezes mixar um disco é um pouco chato, né? Sim, às vezes viajar é um saco. Então. Enfim, qualquer... Cara, o homem é um ser inesgotável. Sim. Em qualquer área, ele pode estar trabalhando com o que ele mais ama no mundo. Tem hora que ele vai reclamar, né? Sim. Tem hora que ele vai, queria ser médico, sei lá, ele vai inventar qualquer outra coisa. Aí ele vai virar médico e não, agora não quero mais. Então, ou seja... É insatisfeito por natureza. É insatisfeito, né? por natureza. A gente está sempre em busca de alguma coisa. Isso é louco porque mostra, né, que a gente vive um vazio, né? Se a gente vive por esse parâmetro, né? Então, enquanto a pessoa não entende, cara, de que a arte do contentamento e de você saber que tem algo dentro de você que é maior do que tudo, quando você não entende esse mecanismo, cara, não adianta, você vai ficar viajando aí por tudo quanto é canto e tentando tapar um buraco eterno. Né? Tentando se encontrar, exatamente. Você entendeu? se considera feliz, assim, fazendo o que Pra você faz? caramba, velho. Pra caramba. Mas eu já tive as minhas infelicidades vivendo o meu sonho, olha só que Entendi. louco. Entende? Dentro do seu sonho, Dentro sim. do meu sonho. Tô no meu sonho, cara. Tô no rolê, tô aqui, mas eu tive as minhas infelicidades, as minhas crises, as minhas vontades de parar. Tive vontade de sair da oficina de G3 assim que eu entrei, porque eu achava que isso não era pra mim. O desafio foi muito grande, então eu me cobrei. A pressão do público também ajudou. Aquela coisa da autossabotagem que a gente estava falando. Da autossabotagem, exatamente. Então eu tive isso, cara. E aí é essencial você estar alicerçado, sacou? Em alguma coisa para que você possa recorrer, né? Graças a Deus eu tenho Jesus, tenho, né, amigos. O próprio Jean, ele me incentivou. Cara, relaxa, mano, relaxa. A estrada vai te ensinar o que você precisa aprender, porque eu fui muito cru. Quando eu entrei na oficina eu estava muito cru, cara. Muito cru de palco, dessas coisas. A minha vida era estúdio. Então, quando eu vi assim, um público já de cara, na minha cidade logo, de 15 mil pessoas, cara, eu travei assim como nunca na vida. E foi uma experiência horrível, assim. Mas, cara, aí o tempo foi ensinando e eu acho que quando a gente entende que a vida é um processo, né, de amadurecimento, na realidade só se torna amadurecimento quando a gente realmente quer viver o processo, a gente abraça o processo e quer crescer. Né? E muita gente passa pelo processo sem aprender, isso é uma burrice. Sim. Então eu, graças a Deus, eu passei pelo processo e estou passando, né? A nossa vida está nessa constante e eu sempre tento absorver, saber o que Deus quer me ensinar, saber, enfim. E nisso tudo eu entendi que é o lance do contentamento, que Paulo até fala, né, bastante, foi um segredo grande para mim, quando esteja contente, né? Por quê? Porque a gente fica sempre visualizando aonde a gente quer chegar e a gente esquece dos degraus que a gente já subiu, né? Isso. Então a gente precisa olhar para trás e ser grato. É onde quando você acorda, você agradece a Deus por cada coisa, enfim. É interessante essa dinâmica porque a gente fica pensando no lugar que a gente quer chegar e esquece de agradecer aonde a gente já chegou, Já né? chegou, exatamente. E ao mesmo tempo você nunca pode achar que você também já chegou, né? Porque senão você fica parado, Você né? fica parado, você não vai mais pra exatamente. frente. Então ter esse equilíbrio, né? Sim. E assim, Mauro, por exemplo, daquele garoto que sonhava em ser um rockstar e o cara que você é hoje, o que você acha que te fez chegar até esse lugar? Num sentido assim de, vamos supor, pensando, você tem as pessoas que você mentoria, você tem a galera que você ajuda, e o que te fez construir esse caminho, assim, no sentido pensando em preparação, dedicação, estudo,
umas coisas assim? Cara, a música pra mim sempre foi uma coisa muito nata, assim, no sentido, não, eu nasci cantando, não é bem isso, mas era tão parte do meu dia a dia, como jogar videogame, ou alguém joga bola, ou alguém quer ser jogador de futebol e joga pra caramba, assim, fica jogando com molecada, a minha vibe foi a musical. Então, em vez de ficar jogando videogame, não sei o que, a minha diversão era ficar tirando música, né, era pegar instrumento, ficar tocando, ouvir música igual um louco, né. E tanto na questão vocal, ouvir, porque eu sou autodidata, minha mãe não tinha condição também de pagar escola, então nunca estudei em escola de música. Tudo que eu fui construindo, fui assimilando, né, por mim mesmo. E depois de grande, já trabalhando mesmo profissionalmente com a música, que eu comecei a estudar para dar nome aos bois, assim, das coisas que eu já fazia, né? Foi um caminho meio inverso. Então, assim, cara, meu processo musical sempre foi muito de degustação mesmo, foi um lance muito gostoso. Depois que eu inventei o lance do curso e tal, eu quis passar vamos dizer, quis sistematizar esse jeito meu, que eu aprendi, e formatei lá o curso de canto na prática. E deu muito certo, né? Porque eu sempre trabalho mais assimilação, o sentido, né, de aguçar o sentido musical, antes do teórico. Embora lá tenha coisa teórica, mas eu deixo claro, cara, comigo foi assim, funcionou Entendi. bem. É isso que eu tento passar. Então você acha que o caminho para o crescimento na questão da arte começa primeiro pelas referências? Eu né? acho que é pelo feeling, sabe? Pelo sentimento em si. O Fernando Rosa uma vez falou um negócio para mim que é muito interessante. Que ele diz assim, que ele, da onde saiu o estilo dele musical? Que ele tentou imitar vários caras. Eu também. E ele não conseguiu ser nenhum daqueles caras. Aí surgiu ele no meio desse processo. É mais ou menos isso. Meu caso foi assim, eu imitei muita gente e imitava mesmo e deu certo. Eu imitei isso. Né? Tinha cara que eu cantava igual até. Tipo Chris Cornell, sei lá. Sim. Né? Foi uma grande referência. Eu tentava mesmo, cara. E foi uma chave para entender muito o mecanismo, né, vocal, o lance do drive, enfim. E aí, cara, só que o que eu fiz? Eu gostava de zilhares de outras coisas também. Então, mano, o que eu passo para os meus alunos da mentoria, ou seja, até do curso, enfim, cara, pega um monte de referência, é bom para você estudar, é gostoso, né? Mas depois você mistura tudo. E monta a sua. E aí é você. De repente, então começar imitando é uma boa. Cara, pode ser um bom caminho. Pode ser um bom caminho, sim. Pra mim, hoje é o Mauro, entende? Entendi. Mas você tem que ter consciência, né? Consciência, mano. Porque tem uns caras que imitam o Mauro hoje também, sabia? Tô ligado. Você tá ligado. Na minha mentoria, mais louco é isso. Ninguém canta igual a mim, cara. Eu acho isso muito louco, porque é o que eu enfatizo muito. Mano, você tem uma identidade e tal. Você pode ter o Mauro como referência, como zilhares de outros cantores, mas você tem que ser fiel à sua identidade. Você tem que mesclar com... É daí que vai surgir. Pra mim foi assim. Por exemplo, pra mim a ideia foi, quando eu comecei, né, entrei pro oficina, até a banda antes que eu tinha, que era o Vértice e tal, eu pensei, cara, eu sei cantar rock e sei cantar black, essas coisas, melisma. Eu vou misturar, vou fundir esse bagulho aí. Sim. E aí surgiu o Mauro, né? Ou seja, quando eu entrei na oficina aqui, obviamente eu já vinha fazendo isso na minha banda anterior, mas quando eu entrei na oficina, aí, putz, é o cara que dá agudo, faz uns drive e faz melisma. Então, ou seja, putz, já criei uma cara. Né, dentro do meu conceito vocal e tal. Então é mais ou menos isso que eu falo para os meus alunos, pra galera que eu mentoro, assim, cara, procura. E tem dado muito certo, todos eles, assim, cara, é incrível. Cada um é um universo diferente. Legal. Vocalmente, artisticamente, o jeito. Um é mais introspectivo, mas aquele introspectivo interessante. Outro é doidão, outro é excêntrico, não sei o quê. E vocalmente também são horizontes totalmente diferentes. E musicalmente também, saca? Ou seja, tá dando certo, eles estão... Cada um já tá tendo a sua cara, a sua identidade, sacou? Então eu valorizo isso, né? É o que eu tento ensinar. Você acha que é importante construir essa identidade, então? Sim, seja como o Fernando você falou, que tipo, cara, eu não consegui imitar ninguém, aí fui eu mesmo, né? Funciona também. Mas eu também creio que funciona quando você tem referências, você vai estudando isso, depois você mistura, cara. Porque nada se cria, né? Tudo é uma junção de coisa e vira outra coisa, uma metamorfose louca aí. Como você acha que é o processo de construção dessa identidade? É isso, quando você consegue entender que você tem as suas referências, mas tem também coisas que são suas, né? Sim. Eu não acho que isso é uma coisa... que não tem uma forma. Tem uma forma, sim. Eu acho que, por exemplo, eu tô lembrando agora de um aluno meu, do Ariston, que ele, cara, ele parece com ele. Ele é assim. Legal. Ele parece com ele não parece com ninguém, assim. Ele tem uma identidade, assim,
forte num lance meio MPB com rock misturado com indie, sei lá, mas vocalmente, o jeito, ele é ele, assim. E ele é bem fiel, só que assim, ele tava faltando algumas referências para dar mais ornamentação vocal, por exemplo. Aí ele começou a estudar umas referências e foi melhorando. Só que ele não perdeu a essência dele, tipo, ele só pegou alguns elementos para colocar onde estava faltando, saca? Então, assim, eu acho que você tem que sentir o seu feeling, se respeitar, sacou? Sim. E assim, mano, quando que virou a chavinha, no sentido de você falar assim, vou viver disso, vou fazer isso, e até assim, sou bom nisso? Sim. Porque é preciso que tenha essa segurança de alguma forma, né? Que não é uma arrogância. Não, é só acreditar, né? Isso, de acreditar no seu trampo. E amar, né, também. Cara, eu sempre, como eu falei, eu sempre amei música, desde moleque, assim, eu só me via fazendo isso, né? E, obviamente, assim, ó, tinha outras, beleza, vou estudar, sei lá, arquitetura, mas vou ser músico, sabe? Tipo, tinha essa parada. Quando surgiu essa parada de tocar na igreja, aí conhecer outra galera, aí você toca em outra igreja, daqui a pouco você toca no casamento, aí você tá tocando em algumas coisas assim, indo para outros rolês, e você ganha dinheiro, né? Aí é uma sensação, pelo menos para mim, foi incrível, assim, cara, que louco, eu faria isso de graça e eu tô ganhando dinheiro. No estúdio foi a mesma coisa, quando me chamaram para gravar, eu falei, mano, eu gravo de graça, velho, tipo, cara, quanto é seu cachê? Tipo, o que é cachê, né? Tipo, velho, eu vou de graça, mano, você é louco, eu faria isso pelo resto da minha vida. Você tocou num ponto importante, porque assim, vários livros de vários caras que são bem-sucedidos no que fazem, os caras falam isso, que você tem que trampar com uma parada que você faria de graça. Você faria de graça, sim. Sério? Que louco. Foi esse o meu sentimento. Mano, eu não acreditava. Quando me chamaram assim pra gravar um disco, eu falei, e aí ia gravando outro, você foi inserido ali no mercado, e, cara, que louco e tal. E aí, obviamente, aí vinham os trabalhos que eram ruins, aí você começa a sentir, não, cara, não é tão legal assim, né? Sim. Ok, esse trabalho aqui é literalmente pelo dinheiro, né? Mas, cara, o lance da oficina foi louco isso, porque aonde que deu start de você trabalhar com coisa que realmente você amava, né? Ou seja, pô, fissurado em rock, eu gostava, obviamente, muito de oficina também, então unificou tudo isso, cara. Eu falei, cara, inacreditável, surreal, velho, eu vou viver disso, eu vou viajar, né, para muitos lugares, as pessoas vão ouvir a música, a gente vai levar a mensagem e ainda, tipo, eu vou ganhar por isso, cara. Eu vou viver disso, saca? Então, assim, pra mim foi surreal, até hoje entendeu? Por isso que eu acho que é essencial a gente sempre estar olhando pra trás, vendo de onde você saiu. Sim. E tal, pra você não viajar, entendeu? Porque assim, mano, tem algumas coisas na vida que a gente precisa tomar uma decisão. Por exemplo, quando o cara vai sair da casa dos pais, vai morar sozinho, vai casar. E eu acho que assim, a escolha da carreira musical, de viver de música, é uma decisão que é preciso ter coragem, né? Pra qualquer decisão é preciso ter coragem. Sim. Como foi isso pra você? Por exemplo, você teve que vencer algumas opiniões alheias no sentido de não acreditar no da minha seu mãe, trampo. Não, e sempre geralmente é dos pais mesmo, assim, tem a ver, né? Cara, é porque assim, eu comecei muito cedo e meu primeiro emprego da vida foi McDonald's. Trabalhar no McDonald's. E aí, enfim, eu já tinha um ano trabalhando no McDonald's e pretendia seguir isso. Né? E pretendia, meus primos são gerentes hoje, consultores, ganham grana. Assim, eu tenho uma prima que ela é consultora, viaja o Brasil inteiro aí. Do McDonald's do McDonald's. Ela entrou como funcionário, foi galgando e tal, e lá ele tem, né, os planos de carreira. Então eu via isso, eu via minha prima, via meu primo também, que também é o mesmo esquema. Falei, cara, legal, né? Aí começava a estudar, vamos virar isso, aquilo e tal, mas a música tava lá, né? Quando eu tive a oportunidade, né, de ir pro estúdio, foi nessa época. E aí quando me deram a primeira grana, assim, né, eu falei, cara, mas tipo assim, eu tirei em um dia o que eu levo um mês na McDonald's, porque tem essa realidade musical, muita gente, a gente tava conversando sobre isso, não sei com quem eu tava conversando esses dias, que tipo assim, o cara tá no emprego aí, a música ela tem uma parada, você tem um cachê, aí você ganha, você vê que às vezes você ganha mais rápido do que um trabalho secular, dependendo, obviamente, do trabalho. Mas tem essa realidade. E aí o cara, tipo, se vislumbra. Só que, bicho, a música, ela tem altos e baixos, né? É uma vida meio que autônomo, total, né? Então, assim, nessa hora, assim, que eu falei, mano, já era o McDonald's, né? Aí minha mãe não queria, pô, meu filho é fichado, meu filho, lá você tem plano de saúde, odontológico, não sei o quê, não sei o quê, e tal. Aí eu falei, mãe,
Aí, enfim, ela sempre teimava comigo, brigava comigo e tal. Você teve que vencer isso. Eu venci reformando a casa dela. E quando eu reformei a casa dela, ela parou de brigar comigo. Entendi, quando ela viu que a coisa tava rolando. Porque eu acho muito interessante isso, porque assim, pode ser o Mauro Henrique, pode ser quem for, a opinião da mãe é muito forte, né? Sim, sim. Mas é louco isso, né? Porque imagine se eu tivesse atendido... Se eu não tivesse seguido... Porque não é uma questão de desobediência nesse caso. É minha vida, né? Mas até cara. É uma desobediência boa no sentido. Né? Por quê? Porque ela não tem essa cabeça, ela não tem... O sonho tá em mim, não tá nela. Então, isso. Eu simplesmente fui, cara. E provei, né? Pra minha mãe. Tipo assim, pra conseguir realizar o seu sonho, seguir o seu sonho, você vai precisar... Vai ter horas que você vai ter que passar por cima de algumas opiniões, né? Sempre, normalmente sempre. Normalmente sempre, né? Porque é meio solitário esse lugar da decisão, né? Total. E é uma coisa que é só você toma a decisão, você banca o resultado, né? Isso é louco, né? Mano, eu sou um sortudo. Obviamente muita gente ralou muito mais que eu já, e rala, né? Então, assim, eu me considero muito abençoado, cara, assim. Então, costumo dizer... Eu sei que tem muitos artistas que estão aí milionários, então não sei o quê. Eu falei, mano, tudo que eu tenho, bicho, é muito mais do que eu imaginei já, então tá tudo certo. Nunca fui um cara também muito... Eu sou muito mais ligado, assim, tá fazendo o que eu gosto de ter as minhas coisas boas, meus equipamentos, e tal. Assim, eu não sou um cara, mano, penso alto dessas coisas. Nunca pensei em ser milionário, nunca me imaginei numa mansão ou andando numa Ferrari, nunca imaginei nada disso, cara. E hoje, cada vez menos ainda, né? Tô gostando de andar de Uber, inclusive. Então, é muito bom que eu trabalho, né? Então, assim, eu senti um segredo, né? Acho que eu descobri um pouco do segredo ali que Paulo fala. Ele fala sobre, né, esse lance, como eu tinha falado, de contentamento. Mas ele fala, né, de procurarmos ter uma vida simples, né? E livres das preocupações do mundo. Então, quando eu descobri isso, cara, nossa, tipo... Mudou, né? Mudou. E é louco, porque Deus vai abençoando e tal, mas você não fica apegado, né, ao fator financeiro, se você tem mais ou se tem menos, mas você tá apegado a outra coisa. Você falou essa coisa da sorte, mano. Você acha que tem sorte no meio do processo, assim, no sentido de, por exemplo, você deve conhecer vários caras que são muito bons, que o cara não engata de jeito nenhum, assim. Tem o fator sorte mesmo, assim, no meio? Cara, eu não acho que é só sorte, mano. Eu vejo que quem age, né, qualquer ação, ela tem resultado. Então, infelizmente, o meio musical, né, o músico em geral, eu tiro assim, poxa, eu tô dando mentoria. Já é o segundo ano que eu tô dando e todos eles estão tendo resultado. Mas por que eles não tinham antes? Porque eles não... Primeiro que eles não acreditam. Eu conheço muita gente que é extraordinária, mas não acredita em si. Isso, exatamente. Sacou? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mano, você tem que arregaçar a manga. Que é igual eu falei para um dos meus... No ano passado, eu falei, cara, você tá chorando aí, mas você já se mostrou para alguém? Alguém já viu sua arte? Exatamente. Você já chegou assim, sabe como é que eu comecei a trampar lá no estúdio? Aí eu falei pra ele, mano, eu cheguei e mostrei, eu só não tinha dinheiro, mano. Eu mostrei, bicho, eu toco isso aqui, eu preciso gravar isso aqui pra mandar lá pro Faustão, lá, pra um concurso lá, beleza? E tal, o cara olhou assim, nossa, que animal, e gravou. Então, ou seja, eu falei, você já fez isso com alguém? Você já chegou, você tá sem grana, que é um aluno meu, né, que não tinha, ainda não tem, né, grana, mas... Aí, ele chegou e fez isso, cara. Aí esses dias ele mandou um áudio chorando assim, mano, tô colocando o teto da minha casa, tô começando a ganhar dinheiro, tá não sei o que, mano, tá rolando, tô tocando e tal, e tá rolando as coisas, ou seja, ação. Então, ou seja, cara, você tem que ter planejamento, né, isso é fato, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que ter propósito, né, e você tem que ter ação, velho. Quem age... Sim, porque tipo, hoje entra toda a questão... Eu tenho consciência que eu poderia... Se eu entrasse mais em ação em algumas coisas, que eu poderia estar melhor hoje. Eu tenho essa consciência. Sim. Sacou? Só que eu, assim, ao mesmo tempo, o lance da ação é um frenesi da vida. E eu tento equilibrar, saca? Equilibrar coisas que são de maior valor do que só crescer. Entendi, porque senão você não vive também. É, né? exato. Uma ambição desenfreada. Né? Exatamente. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Mas também você não pode ficar estagnado. Então, exatamente. Você tem que estar fazendo, tem que ter os seus planos e seguir. Falou do cara fazer o que ele puder, porque assim,
É preciso entender, isso que você falou, já mostrou o som pra alguém? Tá divulgando, né? Com quem você tá andando? Você tá Aquilo até perto que a de gente tava pessoas? conversando, né? Como que tá o marketing, né? Tá investindo em rede social, porque tem muito Exato. cara que não domina essa parada, né? sim. E é uma outra ideia, né? Sim, É o que você falou, até visual, se vestir, várias coisas, né? Tem sim. a ver, né? Porque eu não me acho um exímio, né? Galera, esses dias o Léo mandou um áudio, assim, eu tomei mó susto. Tava na rádio, na nossa rádio, e fizeram um programa comigo lá de 1 hora e de repente brotou a voz do Léo lá, ele mandou uma mensagem pra mim, uma mensagem enorme, assim, fiquei emocionado, assim, ele falando um monte de coisa. E ele, não, mas o Mauro é um baita empreendedor, assim, eu falei, não, nem tanto assim, mano, nem tanto assim, eu poderia estar melhor se fosse por esse âmbito, mas eu decidi ir no meu esquema, ir na minha velocidade e tal, né? Mas às vezes eu sofro, eu falei, burro, você precisa fazer mais coisas, precisa lançar mais coisas, você tá vacilando. E eu, obviamente, né? Eu também eu sou um pouco centralizador, então estou tentando hoje delegar mais. Eu tenho uma equipe boa que trabalha comigo, mas eu sempre estou querendo ver tudo. Por exemplo, eu que mixo, eu que masterizo, eu que componho, eu ainda continuo fazendo isso. Então por isso que demora mais para eu lançar, porque só é um cara fazendo, e é o cara que está na estrada, é o cara que está cuidando de alunos. Então, ou seja, eu faço muita coisa. Né? Aí, só que são coisas todas que eu gosto. Eu amo tudo que eu faço. Entendi. Sacou? Mas às vezes. Tá bem presente em todo o processo. Sempre, né? cara. Sempre. Desde da postagem da foto até na minha mentoria, por exemplo, cara, eu falo com os alunos todo dia, velho. No WhatsApp é alguém mandando. E eu quero ver, não mando material. Não, essa mixagem não tá legal. Esse vídeo não tá brega isso, melhor aquilo e tal. É o dia inteiro, cara. Eu sempre, fora as reuniões. Ontem mesmo a gente fez uma reunião. E tal, mentoro mesmo, eu quero ver o negócio acontecer, entendeu? Eu sou apaixonado por arte e poxa, se eu tô assinando embaixo ainda disso, né? Aí eu cobro bastante deles, assim, e enfim. Então eu não paro, velho, é muito difícil eu ficar de bobeira, assim, cara. Eu paro só pra ir pro cinema com minha esposa às vezes, vamos fazer alguma viagem, assim, mas normalmente eu sempre tô, bicho, cumprindo, né, também as coisas que precisam ser feitas e aí isso me dificulta. Tem que pôr o trabalho pra rodar, né? Tem que pôr. Isso que você falou, né? Tem que mostrar, né? Desapegar, né? Soltar o negócio no ar pra ver o que vai dar, né? Sim, cara. Porque uma ideia só na cabeça... Esse é o problema de muito gênio. Só fica lá, cara. O cara não expõe, o cara não trampa. Aí só fica lá. E às vezes faz alguma coisa e não deu certo de cara. O cara... Outro problema, tá? Esse é o problema de vários músicos e já foi o meu problema também. De colocar muita expectativa. Eu não coloco expectativa hoje em nada. Eu simplesmente faço. Se der, deu. Se não der, tá tudo certo. Tipo, você tá em paz com os resultados que vier daqui. né? Cara. O que tiver que vir, vai vir, velho. E ponto final. Por exemplo, eu tive a experiência, por exemplo, falando de números, né? Que pra muitas vezes, hoje em dia, a galera se preocupa com número. E, por exemplo, ano passado eu coloquei bastante esforço para fazer o clipe, para produzir um clipe de abrigo, né? Até virei pescador, fui pro maio tudo. Então, assim, e foi um baita esforço, grana, e impulsionamento, e lá, e fiz um monte de coisa, né? E ok, teve um resultado ok. Não foi ruim, foi legal. Esse ano, tipo, eu peguei a música Onde Está Deus, que era uma música que já tinha sido lançada no passado do Eli, juntando com a galera da IBAB, eu já ia tocar lá, toquei, participei do culto, eles gravaram e passaram o material, né, e jogou na internet, simples assim. Aí todo mundo, pô, você impulsionou, cara? Não. Não fiz nem material, brother, fiz nada, só botou. E foi, né, e a música tava com 5 milhões, chegou em 5 milhões de views. Né? Para mim é um número muito grande, é muito relevante, né, para os meus números. Então, aí eu comecei a ver isso, falei, cara, eu não, por quê? No outro eu tinha colocado a baita expectativa, saca? Então eu falei, cara, e o músico ele sofre muito com isso. O músico sofre muito, o artista ele sofre muito porque ele quer agradar muitos outros. E biblicamente, você é louco, é na sabedoria, né? Chega Jesus e fala, cara, Jesus é o cara que morre pelas pessoas, beleza? É o cara que ama, entrega a sua vida e serve. Só que ao mesmo tempo ele é o cara que olha para você e fala, eu não estou aqui para te agradar. Ele não está preocupado em agradar o homem. Então esse conceito, ele é lindo, cara. Porque você não se vende, você não fica... Você só é. Você ama porque você ama. E você e pronto. Você não fica preocupado em agradar. Então eu acho que quando a pessoa começa a se preocupar só com isso,
ela não é fiel até a arte dela, o que ela quer expressar e tal. Com certeza. Só tá pensando no mercado, se vai dar certo, se vai e tal. Eu acho tudo, cara, é aquela coisa, é o equilíbrio. Tem que ter, mano, tem que ter estratégia, tem que ter uma estratégia de lançamento de um trabalho, tem que ter o material, né, o Media Kit que faz, tudo tem que fazer, cara. Mas a galera coloca uma expectativa, essa aí vai atingir 50 milhões de views. Então, só faz, mano. Só faz e pronto. E fica em paz. É verdade, tipo, a expectativa às vezes faz com que a pessoa não faça também, né? Também. Trava o cara, né? Então, porque o cara fez a primeira, não deu certo, ele já trava. Eu conheço um monte assim. Um monte de gênio, cara. Cara assim que travou, não, cara, eu já lancei lá e não deu certo. Sendo que os maiores gênios da humanidade diversas vezes deram errado. Você é louco, velho. Né? O erro, o sofrimento faz parte da vida. Faz. Uma vez eu ouvi isso, né? Isso é bem coach, mas é uma realidade. Eu coleciono fracassos na parede, né? Tipo assim, né? Mas cada fracasso me ensina, né? Por onde eu não devo ir. Então, na realidade, isso são vitórias, né? Você está chegando mais perto do seu... Cara. Você sabe dizer um fracasso seu, assim, que você aprendeu muito com ele, assim? Fracasso... Não sei. Roubaram meu carro 2 vezes e eu decidi não ter mais carro, sei lá. É um fracasso, né? Cara, não sei, velho. Assim, dentro desse ramo, eu não consigo. Obviamente claro que tem algum ou outro, né? Mas eu não consigo mensurar isso agora pra você. Assim, não foi nada relevante. Porque assim, tem uma coisa assim, porque eu acredito nesse lance do processo, eu aprendo, né? Então... Isso, digo assim, o fracasso como parte do processo, né? Sim. Que aí te faz mudar as estratégias de repente. Né? Não, nesse sentido sim, cara. Em lançamentos, em estratégias, desde a oficina, a gente, cara, isso aqui não deu muito certo, isso aqui deu certo. Né? E a gente analisa, porque é simples você analisar. Você colocou energia no negócio, lançou e não deu certo, assim, a galera não assimilou o tanto que você... Aí é o problema de novo do quanto que você coloca de expectativa. O problema nosso é a expectativa, né, na realidade. O que é engraçado é que assim, não tem como pôr expectativa na arte, né? Não dá, cara. Porque o resultado da arte não é quantitativo. Não dá, cara. Não é calculável, né? Porque é o que você falou. A galera chega perto fazendo igual. Tipo, deu negócio, aí rolou um cometa, bicho. Aí vai todo mundo nessa cauda, né? E tal. Só que ao mesmo tempo, aí vai todo mundo nessa cauda e beleza. Aí alguns vai morrendo, né? Aí já cria um outro. Mas tem uns caras que eu assim, admiro, assim, que, mano, são fora da casinha, fora do cometa que tá onde tá indo. E é autêntico e funciona também. Então, porque é tipo, por exemplo, você vai pensar em fazer vídeo e você fala, pega uma câmera profissional, faz não sei o que, lá. Mas o Whindersson Nunes, ele começou fazendo no quarto celular, dele. Né? E é o cara que... Entendi. Um dos caras que tem o maior canal do YouTube, se eu não me engano, sei lá. Sim, eu conheço ele. Não tem essa fórmula, né? Sim, entendeu? Então assim, cara, o Whindersson foi no Loop Session, conheci ele no Loop Session. Pô, que legal, cara. Ele tem essas ele raízes. curte bastante o som da E aí, cara, então assim, não tem uma métrica, velho, não tem não é matemático isso, assim. A galera tenta fazer isso, mas eu acho bem errado, porque como você falou, a arte, cara, ela é um negócio espontâneo e genuíno, assim, sabe? Então, acho que tem que ser, você tem que acompanhar essa ideia e ser real, né? Mas é claro, isso é o fato, quando você tem muito dinheiro e você junta com o que todo mundo, você junta, né? Tem cara que fica, os caras de marketing, né? Isso tudo é isso, que agrada aí o povo, pega isso, junta, bota dinheiro, aí faz acontecer a força, né? O que você acha, tipo assim, que diferencia um cara do outro, no sentido de... Vamos supor, a gente tem vários baixistas de banda, mas você tem lá o Flea do Red Hot Chili Peppers, que ele é um cara que marcou, sabe? Você tem vários guitarristas, mas você tem um Slash, você tem um Juninho Afran. Por que você acha que tem uns caras assim que vingam muito, ou que tem uns caras que conseguem ter uma característica num sentido de que você ouve, você sabe que é o cara, sabe? Tipo o Robin Tavares, por exemplo. Você ouve o baixo que ele gravou, você sabe que é ele que tá tocando por algum motivo. A identidade, né? Como que você acha que funciona esse processo? Então, isso aí eu acho que é o cara que é consciente. Consciente do que ele tem de identidade e ele é fiel a mostrar isso. Né? E ele vai insistindo, ele vai sendo tido às vezes como doido, assim, o cara, porque ele tá meio fora da casinha, mas daqui a pouco ele começa a enxergar e aí ele vai formatando o público dele, né? Então, cara...
Por quê? Porque existem zilhares de guitarristas melhores do que o Slash. Sim. Né? No sentido técnico e tal. Mas, cara, eu acho que tem muita a época, obviamente, mano. O cara fez o solo certo, o sucesso na banda certa, no clipe certo, na hora lá da igreja, ele com a guitarra, sei lá, é um conjunto de coisas, com a cartola lá dele, e blá, e pronto, eternizou o cara. Né? Por exemplo, agora a gente tem o Matheus Assato. Sim. Que criou. O Matheus foi bem consciente, porque eu conheço o Matheus, né? Ele tem muita relação com os caras da oficina, então eu conheço ele desde, sei lá, 12 anos de idade, quando ele tinha. Sim. Conheço a família dele e eu acompanhei um pouco dessa trajetória dele quando ele foi para os Estados Unidos, e eu lembro que ele começou a mudar. Ele era um cara mais fritador, né? Ele cresceu isso, então ele era fãzão da oficina, de muita coisa assim. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com ele pelo Skype, eu estava em Miami e ele estava eu estava em Miami, na casa do agente que é dele, né, o manager dele, o bacana. E aí nessa trocação de ideia, eu saquei que o Matheus estava já visualizando o futuro dele. Mano, não quero essa parada só virtuosa, eu quero isso aqui. Tal. Então ele começou a pensar mais no visual, no jeito, e expressar a arte dele do jeito que ele queria. Ele pensou na identidade. E aí virou o Matheus Assato. Então eu acho que o Juninho também, né? O Juninho é um cara sempre de construir solo e tal. Então ele tem a cara dele, né? O carisma dele. O carisma, exato. Né? E tantos outros. Então, assim, por isso que é fundamental você não procurar ficar imitando, né? Porque isso que é louco, né, mano? Deus deu um bagulho pra gente, cara, que tá aí, né? Esses dias chegou meninazinha minha, cara, era meu aluno até, né? E falou um monte de coisa, perguntou algumas coisas, eu respondi, ele chegou, tá, cara, eu queria pedir que você impusesse a mão e orasse e me passasse a Assunção. Aí eu olhei assim pra ele, não, mano, não vou passar nada pra tu, não. Tu tem que saber valorizar o que tu tem aí. E pedir pra Deus fazer crescer e desenvolver isso aí. Sim. Porque isso é você, cara. Mas, cara, sabe de onde vem a ideia desse menino? Uhum. Da ideia de que dom é uma coisa que vem do alto e que você não trabalha pra ter. Sabe? Que é aquela coisa de que você recebeu o dom de cantar. Então, e foi você assim, nunca fez nada. Eu nunca estudei, eu nunca fiz por onde, né? Isso, você nunca fez nada, isso é um dom, né? Eu só canto e pronto. Então aí, me passa esse dom aí, mano. Tipo, me transfere. Eu fui ensinar, fui falar, não, obviamente, né, eu não tirei onda com a cara dele, eu fui explicar, mano. Sim. Você precisa valorizar o que tem aí, cara. Quando você fala, eu quero o que o outro tem, você tá desvalorizando o que Deus te deu. Então, verdade. mano, valoriza o que você tem e desenvolve esse negócio aí, cara. Sim, cara. Então, ou seja, é isso, é identidade. Eu acho que muita gente que não acontece também porque tá procurando ser os outros. Sim. Tem uma coisa que a gente ouve direto a galera falando, que é assim, fulano é musical, uma hora é muito musical, e não sei quem não é musical. O que você define assim como musicalidade? O que você acha? Quando você pensa em musicalidade, o que vem na tua cabeça? Cara, eu acho que tá muito... Musicalidade também tá muito relacionado à criatividade, né? Você ser um cara criativo. Eu sempre gostei dessa vibe, mas, por exemplo, tem um cara que eu acho que é mais criativo ainda que eu, Estevão Queiroga, por exemplo. O Estevão vem aqui, cara, a gente começa a compor junto, é bizarro, o cara não dá nem pra acompanhar, assim, cara. Então, obviamente, isso existe em vários âmbitos, né? No âmbito, principalmente dele, no caso, de letra, né, e tal. É assim, eu já na parte musical, mano, eu sou também frenético, o tempo todo minha cabeça tá assim, mas isso é um exercício, eu acho. Uma coisa que vem de anos, né? E quando fala, o outro não é musical, talvez seja porque a pessoa, ela não exercita isso e não, vamos dizer assim, sei lá, ela só não exercita isso. Entendi, a criatividade precisa ser exercitada, né? Qualquer coisa. Isso, porque você precisa, esse costume que vai fazer com que crie a linguagem. Entendeu? Aí você cria a linguagem, você comunica fácil. Então, eu acho que linka com a coisa que a gente estava falando, que não é uma coisa que vem do alto. Sim. Digo assim, vem do alto também, claro, a gente é cristão. Deus está em tudo. Mas então, digo tudo assim, vem dele. não é uma coisa que vem do nada, é uma coisa que é exercitada, que cresce. Exatamente. No dia a dia, você conquista isso. É o que eu né? ensino para os alunos. Então, eu tenho alunos que compunham pessimamente. Até o dia que a gente fez aqui, que a gente chama um Hot Seat, né? Eu falei, cara, tu canta pra caramba, tu é bonitão, tu tem tudo pra não sei o que, mas tua música é muito ruim. Sua letra é muito superficial. Sim. Cara, a gente começou a ler.
Lê e existar. Em um ano, esse cara trouxe uma música que rachou todo mundo no meio. Então, ou seja, isso mostra que é isso, entendeu? Ou seja, a pessoa ela precisa se dedicar. Eu acho que o ser humano ele é capaz de fazer tudo, cara. Deus nos deu uma mente bizarra, sacou? Então, se eu não sou um brilhante tecladista, mas se eu pegar aqui, velho, ficar, assim, sei lá, 3 meses, um ano aqui, velho, malhando esse negócio, eu vou estar tocando. Então, eu acho que é isso. Essa questão de musicalidade também tem a ver com isso, em você se afundar naquilo que você quer, né, ser, musicalmente falando, e aí você vai virando um expert. Partir pra ação. Você vira um expert. É quando você, às vezes você não tem, quando você começa, você estuda, você se forma. Minha esposa, por exemplo, está fazendo mestrado, já quer ir pro doutorado, depois ela vira mestre, vira isso, doutora, sei lá das quantas. Você vai se aprofundando dentro daquele assunto e você vira um expert. Eu penso nisso, né? Então, assim, dentro de algumas áreas musicais, né, algumas pessoas me acham expert, né? Não é à toa que eles estão aprendendo comigo, enfim. Dentro de outras, não, são todas, entende? Assim, tem coisas que eu sou. E tem de tudo quanto é forma de caminho para isso. Tem um caminho, tem gente que é expert no lance mais teórico, de calcular isso. Eu não sou assim, eu sou feeling total. O cara, com acorde, você pensa, eu não pensei em nada, mano. Só som e tal. Eu já sou assim, eu sou mais sensível dessa forma musicalmente. E funciona, cara. Né? Às vezes eu encontro algumas coisas que eu olho assim, puta, eu devia estudar melhor isso e tal. Saca? Legal. Mauro, assim, para encerrar, eu queria que você desse um conselho para quem tá começando nessa caminhada e de repente o cara tem esse sonho de ser um rockstar. Por exemplo, isso aqui é uma coisa legal. O que o Mauro de hoje daria de conselho para um Mauro garoto que queria, sabe? Que queria ser um cara... Cara, é fogo, né? Porque o tempo vai, né? Quando a gente, obviamente, como eu falei, quando a gente quer experimentar o processo, a gente quer amadurecer, a gente amadurece e tal, né? E quando era na minha molecagem, assim, eu sempre, um problema pra mim era ter expectativa demais em tudo. Eu tive muita expectativa em tudo quanto foi coisa da minha vida. Eu tive muita expectativa quando eu lancei o meu primeiro disco com minha primeira banda, com o Vértice. Né? Eu tive muita expectativa depois da outra banda, Full Range. Tive muita expectativa com Oficina. Né? E a gente sempre começa a ver que nossas expectativas são muito altas. E o problema está justamente na expectativa, saca? No sentido, não que você não deva sonhar. Sonhar é uma coisa, colocar expectativa assim, de resultado é outra. Eu acho que, obviamente, eu acho que você tem que ser... Você só tem que ser sincero... Não, sincero não é o sentido de sincero. Sincero você tem que ser, claro, mas... o que eu quero dizer é que, cara, seja mais despretensioso. Se eu pudesse falar para o Mauro, seja mais despretensioso. Só mergulhe e vai, cara. E pare de ficar projetando coisa demais como resultado. Só faça. E o que vir é lucro. Entendi. Tipo, não pensa demais, só faz, né? Só faz, As pessoas... E deguste, cara. Você não gosta disso? Então faça. Porque é muito fácil você começar você tá fazendo uma coisa que você gosta, que você ama, e aí só que você, por causa das expectativas, do que você vai esperando de resultado, do que as pessoas vão dizer sobre o seu trabalho e tantas outras coisas, isso fica acima do que o amor pelo que você faz. Uhum. Entendeu? Então, o que eu fiz foi justamente o inverso. Cara, eu amo, eu faço porque eu amo. Se eu tivesse pobre e tal, não sei o quê, ou ganhando quase nada, eu acho que eu estaria fazendo a mesma coisa. Talvez, beleza, mas para sustentar eu precisava fazer outra coisa, mas eu estaria. Por quê? Porque eu amo isso. Né? Então, acho que as pessoas precisam se questionar se realmente fazem porque amam ou se estão fazendo só como um emprego. O que para mim não tem problema, cada um faz o que quiser. Mas no sentido do que... porque eu acho que o real sentido, né, do ser humano, ele está sempre em constante busca, né, de felicidade. Né? O homem, ele vive em constante busca de felicidade. E eu acho que a felicidade está, mano, na escolha certa da montanha que você vai ter que escalar. Porque você vai ter que escalar. Ou seja, você vai ter que subir, vai gastar energia, força, tempo. Você vai cair às vezes e vai voltar. Esse é o processo da vida. Mas muita gente não sabe a montanha que escolhe. Aí o cara chega numa montanha, escalou, ralou pra caramba, chegou, aí ele olha pra montanha do lado, putz, mano, era aquilo que eu queria. Então, ou seja, a vida, né, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida, pô. Então,
O tempo que você fica gastando numa montanha, você podia estar na montanha que você é realmente o que vai te completar e te deixar feliz. Graças a Deus, pra mim, eu tenho... Cara, eu escalei a montanha, tô escalando, né? Legal. A montanha é certa. Você amar mais o que você faz do que o resultado do que o vai te resultado trazer, né? do que exatamente. É uma coisa que eu devia falar pra mim, porque eu sofri muito por isso. Entendi. Sofri pra caraca, assim, de tipo... Poxa, mas eu esperava... Você tá vendo ali? Tem um Grammy ali. Sim. Aquilo, mano... Ganhamos um Grammy. Aham. Caraca, agora ferrou, bicho. Ganhamos um Grammy, mano. Tá ligado? Então, Agora já era. agora já era. É. A expectativa. Aí vem a vida. Aí, tipo, ok, tá ali, Grammy. Ponto. Entende? Precisa continuar, né? Isso é interessante, porque ganhou o Grammy, mas no outro dia tem que levantar. Velho. Tem que fazer mais música, Tem né? que fazer mais música, tem que continuar. Então é isso. E aí isso é louco, porque aí você ganhou o Grammy, aí não teve, tipo, ok, sei lá que eu esperava, nem sei o que eu esperava. Mas, enfim, obviamente tem os seus resultados, né, claro. Mas, tipo assim, tá. Aí você, tipo, desmorona e não faz mais, aí você fica preguiçoso, então isso acontece muito. Então, pra mim, o problema do músico é essa expectativa demasiada, sabe? E colocar isso acima do amor pelo que ele faz, pela arte, pelo propósito, né? Por seguir o propósito dele. Legal. Mauro, obrigado, hein? Eu que Prazer agradeço, estar aqui mano. com você. Da hora o papo. Muito obrigado, mano. É nóis. Falou. Fechou.